Fala, equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio e o Dr. João Mendes está quase chegando. Ele está vindo da praia, que é onde ele morava até pouco tempo atrás, está um mega trânsito. O estúdio fica perto aqui de uma área que, quando tem shows e eventos, dá uma loucura total. E antes de começar o nosso episódio maravilhoso hoje, com uma convidada que vai surpreender muita gente aqui, principalmente o tema que a gente vai abordar, vale lembrar que a formação em fisioterapia domiciliar avançada está a todo vapor, várias mentorias acontecendo, atualizações constantes na plataforma. Se você não conseguiu entrar nas turmas que se formaram até agora, fique tranquilo, tá o link na descrição aqui para que você participe do grupo do WhatsApp e fique sabendo ali em momento real quando surgir as notícias da abertura da próxima turma, tá bom? Então hoje nós vamos receber a doutora Renata Colombo. Cadê ela? Tudo bem, gente? Vamos lá. Sabia que você é a primeira profissional que não é fisioterapeuta que nós estamos recebendo aqui? É uma honra estar aqui com a Fisio Sem Limites para falar um pouco dessa multidisciplinar, né? Dessa profissão multidisciplinar que tem que ser trabalhado com fisioterapeutas, médicos, dentistas, e essa porta que você está abrindo. E muito obrigado por eu ser a primeira, mas essa porta que você está abrindo, dando a oportunidade de outras pessoas com outras profissões vir falar um pouco do que faz, lógico, juntando com a parte da fisioterapia, no que a gente pode agregar, é muito maravilhoso. E conta aí, quem que é a doutora Renata Colombo? Eu sou dentista há 22 anos já, só que dentro da odontologia do esporte, que é a minha especialidade, eu trabalho desde 2016. Comecei com a odontologia em 2016, porém, minha especialização mesmo se concretizou em 2021, pela BO de São Paulo, onde eu terminei a minha pós-graduação em odontologia do esporte. E hoje eu trabalho com atletas de alta performance, amador, junto com uma equipe maravilhosa, e também faço parte da equipe de odontologia do Palmeiras, atendendo os atletas de alta performance lá, os jogadores. Aí, show. Então fechou, vamos lá. Por que eu me interessei bastante pela temática de odontologia do esporte, né? E primeiro é importante notar que a fisioterapia e todas as profissões, elas têm que entender que existe essa multidisciplinaridade, e quanto mais a gente conhecer as outras profissões, muito mais fácil para que se realize parcerias, para que se tenha um contexto de organização terapêutica, né? Vamos lá. O que de fato você faz para o atleta, para que até eu possa entender, quando eu estiver com um paciente atleta, se eu tenho necessidade de indicá-lo, encaminhá-lo para alguém que faça a odontologia do esporte? Certo, falando na sua área, né, na área da fisioterapia, porque é lógico que na odontologia do esporte a gente fala também da parte respiratória, né, da parte de mastigação, de dieta, mas dentro da área de fisioterapia, para a gente abordar e entender um pouco melhor, a gente tem que pensar que um indivíduo inflamado, ele tem uma propensão de se curar, né, de uma reparação muscular demorada. Uhum. Então, se ele tem essa propensão, você está atendendo um atleta, por exemplo, e você vê lesões recorrentes nesse atleta, você vê que está fazendo uma fisioterapia e não está tendo uma evolução correta, é indicado que você peça para esse paciente procurar um cirurgião dentista, porque às vezes uma gengivite que ele tenha, uma periodontite que ele tenha, um abscesso dentário, alguma coisa referente na situação da boca, pode estar causando uma inflamação ou uma infecção. E é óbvio que toda infecção vai aumentar o marcador inflamatório do corpo inteiro. Uma inflamação de gengiva não vai ficar com a inflamação só na gengiva, no corpo inteiro. E aí o organismo desse indivíduo, principalmente o atleta, que desgasta o corpo no nível hard, né? Porque ele tem assim, um desgaste muscular intenso pela prática dos exercícios. Se ele não tem um controle dessa inflamação, com certeza vai prejudicar na cicatrização
vai formar a cicatrização muscular dele vai ficar totalmente desordenada. Vai ficar cagada, é isso que você quer? Pode falar. Eu posso falar que vai ficar cagada? Pô, vai ficar toda cagada, porque fica desordenado. A gente tem artigos científicos com comprovação científica feito em ratinhos, né? Que fez. Então, o que eu falo? Se for para você ter um problema periodontal, uma gengivite, é melhor você ser sedentário do que você ser um atleta de alta performance. A lesão muscular é menos agressiva. Então, no primeiro momento, pelo que você me disse, eu já teria que indicar qualquer atleta. Porque não dá pra... Assim, é mais fácil ele chegar e eu falar assim, olha, se você tiver condição, vamos ali no cirurgião dentista até para entender se tem alguma coisa também que possa influenciar na sua reabilitação. Investigar se tem alguma inflamação, se tem uma gengivite, porque isso daí vai atrapalhar o seu tratamento. Aí vai falar, o fisioterapeuta não deu certo. Aí eu fiz tantas sessões de fisioterapia e não adiantou nada. Só que o cara tá lá com gengiva sangrando, com abscesso dentário, com canal no dente, e aí vai colocar a culpa no fisioterapeuta. Você já teve algum caso que você relembre? Eu já tive caso, não posso falar nome, né, porque é antiético, mas eu já tive caso de paciente que joga em time grande, tá? E aí, o que aconteceu? Teve uma lesão de joelho, operou o joelho, fez fisioterapia, entrou em campo, segundo jogo, lesão de joelho, opera de novo, fisioterapia, tá curado, lesão de joelho, terceira cirurgia. E aí eu falei, não, vamos investigar. Então o dentista do esporte, o que ele faz? Ele faz uma investigação mais profunda. O paciente chega, a gente faz um rastreio radiográfico. Se tem condição financeira melhor, a gente faz um rastreio tomográfico, e aí eu consegui encontrar numa endo que ele fez quando ele tinha 14 anos, tá? O canal de um dente molar tem 3 raízes, estava obturada 2 raízes e uma das raízes não estava obturada. Provavelmente o dentista, como ele fez muito novinho, às vezes não conseguiu fechar o ápice, então pode ter acontecido alguma coisa assim, a gente não vai saber o que aconteceu na época. Explica de forma mais leiga aí. Uma forma mais leiga, tipo, tem 3 raízes, 2 foram tratadas, uma não foi tratada. Formou uma lesão lá, ficou aquela lesão escondida, não foi uma lesão que ficou dando dor no dente dele, porque ele já tinha o canal feito. Então não tinha dor, não aparecia fístula de pus, nada. Ele só tinha a lesão adormecida lá, escondida. E essa lesão contribuiu com certeza para a cura do joelho dele, porque depois que a gente tratou essa lesão no dente dele, ele já tinha feito já a terceira cirurgia, aí ele entrou com a fisioterapia, com todo o protocolo deles de melhora, né, de reabilitação, e hoje ele joga, ele tá voando. Não teve mais nenhuma recidiva. Não teve mais nada. Bacana. E como que foi que ele chegou até você? Falaram, ele tá tendo um monte de lesão, vai lá, passa o seu dentista, ou... Não é tão fácil assim, tá? O que acontece? Os próprios dentistas não sabem que tem dentista do esporte. É uma especialidade nova? É uma especialidade relativamente nova. O que acontece assim, no Brasil inteiro tem 37 especialistas de odontologia do esporte. Então, tem poucos especialistas. Tem você aí. e mais 36, é isso? No Brasil inteiro. Mas com certeza vai aumentar. A gente está abrindo novas especializações, mas nem dentista fala. Mas o próprio dentista fala, mas o que é odontologia do esporte? Não entende, acha que é fazer só protetor bucal esportivo. Não tem essa noção desse trabalho multidisciplinar que a gente faz. E aí o que acontece? Se nem os dentistas conhecem que tem essa especialidade para indicar e direcionar um paciente que é atleta de alta performance, os atletas também fica mais difícil. E tem atleta, principalmente de base, que veio de uma população pobre que nunca passou no dentista na vida. Tá. Então, isso daí a gente tem que considerar que a gente está no Brasil e que a gente tem essa dificuldade de ter, e que a população de atleta não é tão valorizada. Tem o atleta de futebol, quando ele está lá no topo, que ele está ganhando 100 mil reais, sei lá quanto, ok. Mas um atleta de base que está começando, às vezes eles não têm dinheiro nem para pegar o ônibus para ir trabalhar, quanto mais para ir num dentista, ver. Então não tem esse conhecimento, não tem essa prática de escovação.
A gente faz trabalhos de prevenção dentro de clubes, essas coisas, mas é difícil. Esse atleta, no caso específico, chegou até mim porque eu comecei a atender um atleta de alta performance lá em 2016 e um conhece o outro. Aí começa a falar, tal pessoa atende atleta. E aí vai por indicação, começa a chegar atleta de alta performance. Tá. Entendi. Então, na verdade, como é uma questão nova, existe... Porque, assim, as patologias, muitas delas são as mesmas. Só que sob uma ótica diferenciada. Até porque o atleta, de alto rendimento principalmente, ele não tá ali para ter um aspecto de saúde. Ele tá ali para usar o corpo dele no limite. Né? No limite, exatamente. Então, é uma fisiologia diferente que tem que se pensar, né? Exato. Pô, que bacana. E você falou de protetor bucal. Bom, pelo que eu já entendi, você tem como moldar o protetor e fazer para o paciente. E ele tem como comprar meio que uns feitos. Porque eu lembro quando eu lutava... Nossa, falei, cara, eu lembro quando eu lutava, eu lembro quando eu competia. Ele lutava. É melhor eu falar assim? Eu ficar mais histérico. Você era um atleta de alta performance, agora você é amador. Agora eu sou amador. Ele é de alta performance, eu vejo ele todo dia na academia lá. Pelo menos eu entro na academia, não, eu vou todo dia, eu sou regrado. Não, todo dia. Mas eu lembro que quando eu lutava, eles recomendavam, vai lá e compra um protetor na banca de jornal. E qual que é a diferença, assim, eu consigo pensar em algumas, né, mas... Qual que é a diferença do cara fazer um protetor moldado e um protetor não moldado, além do conforto, além disso, assim? Na verdade, assim, esses protetor miojo que a gente fala, que é aqueles ferve e morde, né? Você bota... É um miojo, você faz o protetor lá, coloca na boca... Ele não é indicado, zero indicado. Ele não tem proteção nenhuma, ele não tem uma oclusão certa. Se você não fecha direito, ele não faz uma oclusão correta, você pode quebrar os dois lados da mandíbula. Então, ele é totalmente contraindicado, para falar a verdade. É um protetor que tem um custo barato, mas ele é totalmente ineficaz. O material testado, comprovado... que com cunho científico de que serve mesmo, que tem resiliência, resistência a tudo, é o material de EVA, que é o feito do dentista. E esse protetor tem que ser individualizado, feito para a boca daquele atleta. E tem que ser ajustado por um dentista que sabe fazer o ajuste para que ele não tenha nenhuma outra injúria. Porque se não fizer um ajuste direito, dependendo do tipo de soco que ele tiver, ele não vai quebrar os dentes onde está o protetor bucal, mas ele pode quebrar uma mandíbula, entendeu? Então, tem que ser feito muito corretamente. O protetor bucal não é indicado só para atleta de MMA, de boxe, de luta. Ele é indicado para todos os atletas. Na equipe do Palmeiras, quase todos os jogadores jogam de protetor bucal. Eu vi que você posta lá, de vez em quando, eles sorrindo lá, que fez o gol. Porque eles fazem transparente, aí não aparece direito, né? Mas quando a câmera pega assim bem de pertinho... Por que você não mete um verde lá no protetor? Não pode? A gente já fez verde já, mas eles não usam, eles gostam do transparente, né? Porque senão fica, esses caras estão usando protetor de lutador, não sei o quê, sabe? Fica com esse preconceito ainda. Saquei. E você já acompanhou competições de luta? Já fiz mundial de karatê, já fiz MMA. E a galera tava com ou sem protetor? É obrigatório a usar dentro do campeonato mundial, é obrigatório a utilizar. O problema é que protetor que eles estavam usando, né? Porque é obrigatório você ter o dispositivo na boca. Onde você comprou o dispositivo ou fez, então muita gente tinha lá daqueles ferve e morde. E rolava uns quebra-dente? Muito. Eu atendi bastante fratura. A gente tem uma lista de fraturas do que a gente teve. Teve fratura no Mundial de Karatê. Eu cheguei lá e falei, Karatê, né? Não tem contato físico, né? É um negócio mais... Aonde você estava assistindo o Karate Kid na época? Porque então, até o Daniel San acertava os caras. Não, depois que eu vi o Karate Kid direito, eu vi que quebra a espinha do moleque, deixei... Mas eu tô falando assim, tipo, eu achei que não ia ter tanta lesão, assim. Mas no Mundial teve muita fratura de dente, muita fratura de nariz, cabeça e pescoço, é o dentista que estava assumindo lá o pronto atendimento. Que bacana. Então, vamos lá. Então, de bacana, porque a gente já entende o fator de fazer uma investigação para entender se você tem um processo infeccioso ou inflamatório persistente, algum tipo de lesão naquela parte bucal, né, da gengiva, assim por diante. Já entendemos essa parte do protetor.
E onde mais que a gente tem essa conexão? Ou o que mais que se beneficia um atleta? E sei lá, com qual frequência ele precisa ir? É o mesmo, porque assim, por exemplo, eu tô lá acompanhando com um lutador de MMA, vai. Certo. Eu fui o fisioterapeuta da seleção brasileira de karatê por um tempo, né? Do pessoal lá de Kyokushin, tratava o pessoal que era o alto rendimento era de Kyokushin. E então, assim, eles não tinham muita grana. Né? Exatamente. Só alguns têm, porque geralmente é isso, né? No esporte demora muito para o pessoal ter um reconhecimento, né? Então, e eles se dedicavam muito a vida àquilo. Então eles tinham que escolher o que eles iam fazer financeiramente. Sim. Qual é a frequência que ele tem que ir? Ou assim, se fizer um protetor bucal, falar pra ele, cara, faz assim, investe protetor bucal, porque você se mantém com os dentes mais tempo. E aí, pra próxima competição... Você vai gastar com protetor, mas você vai economizar com a fratura dentária. Então, a gente tem que pensar sempre na prevenção. Quanto tempo dura um protetor? Um protetor dura em torno de 6 meses, mais ou menos. De 6 meses a 1 ano. Depende do tanto que usa. Então, uma pessoa que usa muito, que treina com protetor, vai ter uma durabilidade menor. Agora, se é aquele atleta de amador que treina 2 vezes na semana, ele vai durar bastante. Você sabe se tem relação com o protetor? Porque assim, eu fico pensando, o cara fez o protetor miojo, que você falou. Protetor miojo que você aquece. Ferve e morde, chama. Ferve e morde. Ele fez protetor miojo. Se ele ficar, por exemplo, treinando 1 hora, 2 horas, 3 horas com aquele protetor, isso pode mudar a mordida dele? Porque o que eu tô pensando é o seguinte, se mudar o posicionamento bucal dele, da mandíbula, enfim, vai mudar o posicionamento de uma série de músculos que se conectam com a cervical. Certo. Então isso poderia causar para ele, sei lá, uma tensão excessiva, dor que ele não teria, alteração da mobilidade, tô exagerando, descendo um pouquinho, alteração da mobilidade escapular, vai imaginando alguma coisa assim? Não, pode ter tudo. Primeiro que já, você estando com um protetor desse ferve e morde, a primeira coisa que você vai estar prejudicando é a ATM. Lulu, vou falar pro Lulu. Lulu, você que trata o pessoal de jiu-jitsu, ó, fica ligado aí nos protetor ferve e morde. Se você tiver com o protetor miojo, cara, eu quero só ver, hein? Quero só ver. Depois vai vir com DTM aí, né? Com disfunção temporomandibular. E o Lulu sempre quebra os dentes, eu lembro disso aí. Ele tem uma questão. Pô, Lulu, saudade de você, cara. Para de quebrar os dentes, Lulu, pelo amor de Deus. Vem fazer um protetor bucal. Fazer um protetor. E aí, o que acontece? Por que eles ficam com esse problema de DTM? Apertamento dentário, porque eles precisam segurar o protetor na boca, senão o protetor cai da boca. Esse é o miojo? Ou... Miojo. E o outro? Não, ele para na boca normal, ele é feito para parar na boca. Você pode falar, você respira, ele não diminui a sua performance, porque você consegue respirar, você consegue se hidratar, você consegue beber água com ele, você consegue falar, passar comando para os outros atletas que estiverem com você. Puta, não precisa ficar apertando. Tá pensando agora, imagina, Eric, tá com o protetor lá. Tem que falar. Não, tem atleta que tem que falar. No rugby, por exemplo, é o tempo inteiro você tem que ficar gritando. No futebol. Ah, mas no futebol vai usar... Eles falam, o Gomes, quer mais que o Gomes, faz gol de cabeça... Porque ele tem confiança no protetor bucal. O protetor bucal, feito pelo dentista, diminui concussão cerebral, porque dissipa a força no impacto, né? Então, tem muitas vantagens do protetor bucal esportivo feito no dentista. Você tem uma respiração de 100%. Agora, quando você está com um protetor ferve e morde, você não consegue respirar direito, você está apertando os dentes, você não quer que ele escapa. Eu tenho um vídeo de um paciente meu que me mandou... Paciente não, mentira. Ele era lá do Mundial de Karatê, nunca foi meu paciente, mas lá no Mundial ele foi um dos atletas. E eu atendi esse atleta lá no Mundial. E aí ele me mandou um vídeo pelo Instagram dele lutando com o oponente dele, que não era brasileiro. E dá pra ver direitinho o protetor ferve e morde do menino voando da boca. Quando voou da boca, ele já perdeu totalmente a concentração e perdeu o campeonato. Até porque, puta, animal, hein? Você dá um golpe no cara, o protetor voa da boca. Não, porque aí bota de volta na boca. Mas aí ele fica com medo, porque o protetor pode sair da boca, ele já perde totalmente a estabilidade emocional, que também o protetor tem essa vantagem emocional também, de falar, tô seguro, eu vou de cabeça nos lugares, entendeu? Eu não vou ter medo, porque eu não vai quebrar meus dentes. Pô, isso aí foi importantíssimo. Agora a parte da respiração me chamou atenção. Porque normalmente eles têm que... Normalmente assim, ele faz um protetor... Se o cara tiver grana, é ideal fazer 2, tipo um pra treinar, um pra
competir? Acho que não, né? Tem que treinar Não, competir porque tem que estar habituado, né? O protetor, ele dura muito tempo, ele fica bem na boca. Tem paciente Ixi, que... ficou com o cabelo, vai me matar. Se eu não te avisar, você me mata, pelo né? amor de Deus, Se eu gente. não aviso, ela me mata. O cabelo Tô bonita de novo? Puta, agora deu uma... Ficou pior? Peraí, gente. Peraí. Tira aí e repõe, que o cabelo ficou... não que eu entenda muito, né? Eu mas... tenho, acho que é uma cabecinha aí... meio de ovo, assim, pequenininha. Aí caiu Não, o cara, não negócio. saiu essa. Sei Você pode lá. apertar assim, ó. Aperta aqui, ó. Ah, apertei agora. Gente, meu primeiro podcast, não sabia que dava pra apertar aqui. Adolescente que usa esses negócios aqui, eu já não Headphone. sabia. Jogar videogame, pô. Então, não jogo videogame assim, né? Puta, vai lá. Pega o da Gabi. É. Vai. Então, o que acontece? O que era? O protetor tem uma durabilidade muito boa. Isso, o protetor, ele tem uma durabilidade boa. Então, não é uma coisa assim que, preciso ficar... E é legal você treinar com o protetor que você vai lutar, porque você acostuma. É que tem atleta que acha que o protetor é da sorte. Aí ele fica 3 anos que ele fala, eu ganho todas com esse protetor. Não quero trocar porque é meu protetor da sorte. Tem umas coisas assim também, entendeu? Sim, tipo a cueca, sei lá. Eu tenho as meias, né? Prepara na meia aí. A meia da João sorte. Tá, dele. mas a meia hoje é do Coringa, né? Do Coringa, legal, gostei. Dá pra ver? Ficou boa? Vai ver por qual. Olha, preciso melhorar. Eu vou melhorar a minha mobilidade só pra mostrar as meias no podcast. É, isso aí. Ó. Galera, agora tem uma coisa importante que eu tava pensando aqui. Então, vou imaginar que o atleta tem reclama pra mim, sabe, bruxismo, uma disfunção temporomandibular ou alguma dessas questões. Que embora eu saiba que existe fisioterapia para DTM, existe todas essas questões, mas é um tratamento multi. Se ele pratica algum esporte, aí nesse caso, é ideal ir para um odontologista do esporte ou ele vai para alguém especialista em DTM? Ele pode ir para alguém especialista em DTM. Quem procura mais dentista do esporte é como um atleta que procura um médico do esporte, um fisioterapeuta do esporte, que quer uma coisa mais localizada. Não é que os outros dentistas não saibam tratar, porque o tratamento não muda. O que muda é a forma como o paciente é olhado num todo. E como a gente consegue distribuir a função. Então, por exemplo, um paciente que chegou para mim, eu consigo perceber nele coisas assim do dente que pode estar associada ao esporte, porque eu já sei que fisiologicamente aquele atleta que está exercendo aquele exercício físico com intensidade, ele vai ter uma xerostomia. Então, o efeito tampão da saliva dele... Xerostomia é redução da saliva? É quando você diminui a saliva, você tem uma diminuição salivar. Quando você diminui a salivação, você não tem aquele efeito tampão, então não está protegendo o seu dente. Então pode deixar os dentes com um desgaste, uma erosão. Calma, explica isso aí, menina. Tá. Vai, vamos lá. Entendi. Alguns esportes pode boca causar seca, xerostomia. isso, A boca seca. vai secar... Durante o esporte, ao longo do tempo? Ele vai desidratando, então ele vai diminuindo a salivação. E aí vai... você vê que eles precisam se hidratar toda hora, tomar um gole de água. E se você ficar correndo numa esteira direto, você vai te dar sede, você vai sentir sua boca Respiração seca. bucal também é pior, porque você não tem... Você tá correndo, você não vai ficar respirando só pelo nariz, abre a boca. Então, o que acontece? O efeito tampão é como se fosse a proteção. É a saliva que protege os dentes, entendeu? Então, esse efeito tampão, essa saliva, esse tamponamento salivar aí, tem uma diminuição. Então, quando tem essa diminuição, acontece algumas situações na boca, como a biocorrosão, tá? Dentária. Então, a gente fica atenta a algumas coisas que acontecem que é bem típico de atleta. Um atleta de piscina, de natação, ele pode ter tártaro de atleta de piscina. É um tártaro diferente, por conta que é um cálculo de atleta que a gente chama. É um cálculo que ele tem, né, por conta dele nadar numa piscina com cloro, essas coisas. E tem também a biocorrosão, muito intensa nos dentes desse atleta. Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso, fora a parte de doping, de controle de dopagem. Tá, vamos lá. Então, peraí. Só para entender. Um monte de informação que eu não tinha noção nenhuma. Muita coisa, né? Dentro da odontologia do esporte. Então precisa ver essa questão da xerostomia. Mas ela fica persistente? É que um atleta de alto rendimento treina todo dia ou 6 vezes na semana. A gente tem que controlar. Por isso que ele tem que... Ele não e como tem controla padrão. isso aí?
Na piscina é fácil, né? Abre a boca. Não, mas aí dá o tártaro. Dá o tártaro. Não, mas na piscina dá muita biocorrosão mesmo, porque a piscina tem um pH diferente do que seria o pH certo da saliva. Então, ela dá também esse desgaste dentário. O atleta tem que procurar o dentista desde... o quê? Tem controles com pasta, com profilaxia, com controle... O próprio dentista vai... tem uns que tem por conta do apertamento dentário também. Dieta alimentar, limão em jejum de manhã, que é ácido. Não é que seja... Não, pro dente, eu não sei. Pro dente é. Tem que tomar de canudinho, então. Canudinho, ideal é tomar de Se canudinho. tomar de canudinho, agora eu tô com as dúvidas. Se tomar de canudinho realmente ficar de boa, porque às vezes pode ser a impressão que você engole de vez, mas ele pode espalhar na boca. Se espalhar na boca, vai ter problema, né? Então, tipo, só que como você vai falar pro seu paciente que é atleta, que ele sabe que ele tem que tomar, tá escrito na dieta dele, a nutricionista passou. Não vai tomar o limão de manhã. Não pode, você não pode... tirar influenciar na conduta influenciar do outro. na conduta do outro. Então você tem que orientar ele o que ele deve fazer para diminuir o risco de biocorrosão. Então o atleta tem que estar ligado já junto com o dentista. E por isso que o atleta não tem essa coisa de vai no dentista a cada 6 meses. Não. O atleta tem que ir no dentista sempre. Porque às vezes ele tem um sangramento de gengiva, ele tem que ir. Amanhã, passou um mês, ele tem outro sangramento de gengiva, ele tem que estar lá de novo. Então não tem um padrão para estar lá. Quebrou um dentinho, tem que estar lá de novo. Então o ideal é fazer sempre a prevenção. E você estava falando então da xerostomia, e aí depois a gente ia para outra parte, que eu fui voltar para falar dessa. Qual que era? É que, como você me perguntou, o que mais que o dentista fazia de diferente, né? Então, a gente tem esse olhar para o atleta, né? Um olhar diferente, porque a gente tem que pensar em tudo, em dieta, em fisiologia, em mecânica, em respiração. E também a gente não pode esquecer que alguns atletas de alta performance praticam esportes que têm controle antidopagem. Do doping, isso, foda. Manda aí, qual que é a relação? Porque assim, o que vocês poderiam fazer que se vocês não soubessem, poderia pegar no doping, por exemplo? Uma pomada que tem uma pomada muito comum, não sei se pode falar o nome dela, mas não precisa falar, mas se você não souber o nome, pesquisa o nome, sei lá, mas essa pomada, ela tem, por exemplo, não corticoide. Fala o nome da pomada que pode dar bosta. Porque daí os caras podem falar, aí os dentistas param de comer. Isso. É uma pomada muito, mas muito comum usada pelo dentista. E essa pomada tem corticoide. Uma pomadinha para afta. Já todo mundo já descobriu. Eu não, porra. Mas é o seu mundo, aí descobre fácil. No mundo nosso, não. Então tá, mas uma pomadinha para afta, que é muito comum dentista usar, ortodontista, porque o aparelho machuca, tal, é muito comum de usar essa pomada. E ela tem corticoide. Ela tem corticoide, pega no doping. Absorve pela mucosa? Absorve pela mucosa. Aí é assim, o atleta, ele pode usar qualquer coisa do controle de dopagem até meia-noite, até as 12 horas do dia da competição. Um dia antes. Então até 23h59 do dia que antecede a competição. Tipo, Aí no dia da competição ele não pode usar nada. Agora. Mas tem que isso tem que estar anotado, entendeu? E às vezes tem que estar muito certo, porque se acontece de pegar no controle de dopagem, não é só o atleta que leva o problema para casa, né? Não é, ele vai ser suspenso, só que agora, desde 2023, agora no começo de 2023, se eu não me engano, ou no final de 2022, a lei mudou. A pessoa que prescreveu o medicamento para o atleta, ele tem uma suspensão para atender, para fazer alguma coisa por 5 anos. Caralho, não, mas peraí. Tipo, é um cartão vermelho isso aí quase. É um cartão vermelho. Mas é uma suspensão de 5 anos de trabalho. Tipo, não, foda-se se é com o atleta, se não é. Você tem que provar que você deu aquele medicamento por um motivo e que foi antes da competição. O problema
tem que estar muito atento. Porque tem que deixar escrito. Deixar escrito em anotado, prontuário não use e no dia da também competição. tem no ADA, né? Que o ADA é o lugar que faz o controle de dopagem. Tem também uns prontuários que você puxa e preenche para pedir autorização. Para poder usar o medicamento. Porra, isso aí Mas é aí eu tô importantíssimo. falando, assim, por exemplo, vamos supor que um atleta veio no teu consultório, eu sou uma dentista de harmonização facial. E aí eu fui fazer a boca da minha atleta. O ácido hialurônico não pega no controle de dopagem, ok. Nosso organismo produz ácido hialurônico, tudo bem. Só que essa paciente teve uma intercorrência e ela vai precisar usar um corticoide. Então, esse corticoide que ela está usando não pode estar perto de competição, porque se ela usar em semana de competição, alguma coisa que possa prejudicar ela, aí pode dar problema para ela e 5 anos para o dentista. Então, tem que estar bem atento. Farmácia de manipulação é outra questão, porque como aquela farmácia esterilizou o potinho que ela está fazendo tal coisa para aquele atleta. Caralho, mas como assim? Você pegou aqui o potinho. É tipo o pessoal que é celíaco. Fez na mesma forma e não, dá geral, se for uma farmácia bem conceituada, eles têm uma forma de esterilização dos aparelhos lá para poder não ter nada de contaminação cruzada. Mas vamos supor que você vai numa farmacinha aí, qualquer uma. Se, por exemplo, ele manipulou testosterona naquele potinho, não foi bem higienizado, esterilizado, e ele manipula um medicamento que o dentista pediu, e tiver a testosterona lá, vai passar a testosterona no medicamento. Ah, então agora eu já sei, velho. Vê onde que é essa farmácia pra mim que eu... entendi. Tô brincando. Eu tô dando um exemplo, entendeu? Porque a testosterona tá dentro do controle Total, de dopagem. Então, a gente tem que tomar cuidado com farmácia de manipulação, bem conceituada, que seja aprovada pela Anvisa, tudo direitinho, por conta dessas coisas. Não é que não possa usar, mas tem que saber aonde vai fazer. A gente sabe que tem coisas aí que vai saber de onde veio, né? Tem uma coisa que eu fiquei com dúvida agora. Quando você prescreve e desenvolve lá um protetor bucal, esse paciente, ele altera de alguma forma a tensão cervical, essas questões? Porque eu tô pensando assim, naquela interação, né? O que seria bacana essa correlação de como que a gente poderia trabalhar junto, de vários processos diferentes, para que até os outros fisioterapeutas consigam acessar os outros 36 odontologistas do esporte, mas né, assim, os outros, e falar assim, pô, a gente pode fazer assim, ó, passou o protetor bucal, você pode solicitar ali uma avaliação cervical pra gente entender se ele tá mudando essa tensão ou não, né? Porque tudo isso pode influenciar, não sei, mesmo que seja muito adaptado ao dente, puta, é um corpo estranho, né? Numa região que você tem muita correlação de homúnculo de pênfilo, de sensibilidade, você sente muito a boca, né? Certo. Como que você vê isso? É assim, existe pouquíssimos estudos que falam sobre a correlação de postura com o protetor bucal. Mas os que tem já provam que se tiver mal ajustado na oclusão, por isso que o dentista precisa fazer a oclusão dentro do consultório, vai afetar. Por isso que o protetor bucal ferve e morde não é indicado, porque vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Tem alguns aparelhos que eles começam a falar, placa otimizadora do esporte, que também não dá para eu falar aqui, porque não tem 100% de cunho científico, não tem tantas pesquisas, mas mostram alguns resultados legais de algumas placas que dão uma estabilidade, né, para o atleta se estabilizar posturalmente e render melhor. Então, é lógico que você não vai colocar essa placa num atleta que vai competir amanhã, porque tem uma adaptação. Puta, mas entendi o que você tá falando. E ele, por exemplo, ele andou com o lado esquerdo mais baixo do que o direito a vida inteira. Ele está acostumado com esse gesto postural, certo? Aí, se você arrumar o gesto postural dele, ele vai perder Claro. Não, entendi o que você tá falando.
Eu não boto muita fé nessas placas. Eu acho que muito difícil não você tem ter... muito estudo, não dá pra gente falar. Eu tô comentando que Não, existe, eu porque acho vai ter bacana. gente que vai falar, e as placas otimizadoras entendi. tal. Eu acho assim, eu não conheço, mas eu acho muito difícil você ter alguma coisa que altere a postura a esse ponto. Por quê? Porque a postura é uma construção da vida do indivíduo em relação a, desde o momento que ele começou a engatinhar, principalmente quando ele começou a enfrentar a gravidade ali por volta de 6 meses está sentado, e é uma construção do corpo dela, né? E uma construção que vai envolver desde aspectos de etnia, né? De cultura, de como que as pessoas culturalmente se posicionam, até aspectos de hábitos, de uma série de elementos. E quando você faz algum tipo de intervenção, os estudos podem até mostrar beneficiou, não beneficiou, se você fazer a avaliação postural estática, o que já não é muito bacana, porque a gente é funcional, né? O atleta ele vai estar funcionalmente. Então, estaticamente, às vezes até muda. Mas é muito difícil isso mudar de forma durante o jogo, sabe? Porque o cara ele já está com um controle neuromotor muito maduro, né, para poder alterar por conta disso. Mas eu entendo também que é um chamariz bom, né? Você falar que você consegue colocar uma placa e mudar ali a postura. Agora, e tudo mais. Mas eu entendi, bacana. Relacionado ao protetor bucal, ele é um material mais molinho, né? Essas placas aí geralmente elas são feitas em acrílico. Agora, o protetor bucal, ele é um material mais, como ele é um EVA, ele é um material mais mole. Então, o que acontece? Você consegue fazer o ajuste para dar um conforto e uma estabilidade para o paciente, para ele não perder o gesto esportivo dele. Porque é o que eu estou falando, vamos supor, um atleta de tiro ao alvo, ele passou a vida mirando daquele jeito. Se você muda muito a postura dele, ele vai mudar a mira dele. Então, você tem que prestar atenção nesse sentido aí do gesto postural do paciente. Às vezes, ele sempre teve aquele gesto postural, ele sempre teve uma perna mais curta que a outra e ele é o melhor jogador. O Garrincha lá, que tinha aquela perninha... Como que era a perninha dele? Vocês que sabem aí, que é os fisioterapeutas, que tinha aquela perninha assim. Era pra fora? Então era varo. Ele era varo. Quem é varo, vara a bola. E quem é valgo, não cavalga. Mas ele, ele jogava muito, ele era um atleta fenomenal. E aí o que você vai falar? Tem que operar a perna desse cidadão? Tem que arrumar a perna desse cidadão? Não, ele era bom naquela postura, ele cresceu com aquela postura e o gesto esportivo dele foi criado lá dentro daquela postura dele. Tá. Saquei. Não tava só vendo uma coisa do João aqui, mandando mensagem desesperado. Ô, João. Vamos lá. Tá aí assistindo o show, né? Então eu quero ver. Ô, João, nós estamos esperando você aqui, ó. Daqui a pouco ele chega. Tá trânsito, né, João? Eu sei. Vamos lá. Bacana. Isso é muito bacana que você falou sobre as questões dos ajustes posturais. Existe uma série de elementos que são extremamente necessários em relação a isso. Mas foi o que eu falei, postura é um debate muito grande, porque existe um aspecto biomecânico, existem duas linhas atualmente. Uma linha que atribui as posturas a muitas questões mecânicas, desde o celular até o seu sapato, até tudo. E uma linha que atribui as posturas a muitos conceitos psicossociais, né? Como que você se relaciona, como você está estressado ou não está estressado. Então, alguns deles acham que as posturas podem causar lesões, problemas e prejuízos por questões mecânicas. Outros acham que questões mecânicas não são tão relevantes. E você tem estudos que comprovam os dois lados, né? Porque são estudos que eles vão ter ali um desfecho, o que eles querem avaliar, sei lá, dor ou alguma lesão, e vão ter como avaliar. E normalmente você consegue criar um contexto para entender essas duas posturas. E eu sei que uma vez a gente vai chegar no meio termo, né? Que é tipo uma coisa pendular. Mas foi muito bacana. Agora, o próprio protetor, eu fico pensando o quanto que ele não poderia, o que você faz mesmo, ele não poderia aumentar ali no início uma tensão cervical, alguma coisa que de repente valeria a pena fazer uma análise, ou mais por desconforto, a pessoa não está habituada, ou o padrão respiratório mesmo, embora vá muito menos do que o miojo, né? Não, o padrão respiratório já teve muitos testes sobre o padrão respiratório e não muda em nada. Eles já fizeram testes correndo em esteira, com aquela máscara, aqueles exames lá que tem dentro da cardiologia. Ergospirometria. Isso. E aí não tem mudança respiratória com o protetor. Da parte postural, bacana. Eu acho que a parte postural também não tem influência. É confortável para o paciente usar. E é lógico, se você faz musculação, o protetor é individualizado, ele é feito de outra forma. A espessura dele muda. Eu não posso fazer um protetor de 6 milímetros
para uma pessoa que está só indo numa musculação. Entendeu? Eu tenho que fazer um protetor. Mas qual que é o tamanho do... Existe várias espessuras. 6 milímetros é muito pouco. A gente tem os 6 milímetros é bastante. É um protetor bucal para um atleta que faz uma luta. De 6 a 8 milímetros é para um atleta de MMA. Um protetor bucal para um atleta de musculação, de crossfit, é de 3 milímetros. É o suficiente para proteger do apertamento dentário que vai causar uma lesão na DTM. Porque a galera fica... Apertando os dentes na hora que vai pegar o peso. Tem uns que faz... mas tem uns que apertam, né? Os que apertam que é o problema, entendeu? E aí vai ter... ele aperta tanto o dente onde ele tem dor de cabeça. Aqui a musculatura dele dói no rosto, no masseter. Então, às vezes dá dor de ouvido e é uma decorrência a problema de DTM que ele desenvolveu. E não é só de ouvido. O problema de DTM se pega cervical, então eu acho que o protetor bucal serve mais para proteger do que prejudicar, nesse sentido postural. Não, show. Agora, da parte da postura dentro da odontologia do esporte e de qualquer outra odontologia, é a ortodontia. Por isso que é muito importante o atleta ir desde criança no dentista, porque a gente já consegue perceber se ele tem um desenvolvimento normal da mandíbula e da maxila, ou se precisa usar aparelho para ter aquele ajuste oclusal já para não ter um problema postural futuramente. Cara, é bastante coisa. Bacana. Rê, a gente sempre deixa o final do podcast para que o convidado encerre. Então, você pode olhar para essa câmera, passa o seu contato, sua rede social, onde você atende, enfim, se dá curso, o que você quiser, sendo sobre a rede social, eu já olho aqui porque as pessoas esquecem na hora de falar. Você sabe? Eu sei. Então vai lá, arrepia. A minha rede social viu? Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço do convite. Como a primeira pessoa que de outra área, sem ser da fisioterapia, apesar de trabalhar muito com fisioterapeuta, meu respeito enorme a todos eles, e eu tô aqui com um nome da fisioterapia, um dos melhores aí, mais top aí. Então eu queria agradecer muito, porque é uma honra eu estar aqui. Meu Instagram é @dra.renatacolombo. O que é para eu falar mais? Onde você atende? Eu atendo no Tatuapé, no consultório lá no Tatuapé, atendo atleta de alta performance, amador e quem só faz esporte uma vez por semana também, não tem problema. Tudo que precisar, assim, dessa parte de odontologia do esporte, mesmo relacionado à fisioterapia, se vocês tiverem alguma dúvida, eu sou super acessível no Instagram, eu consigo responder para vocês e estou à disposição de todo mundo, porque eu adoro compartilhar. Eu acho que quando a gente compartilha, é muito bom trocar essa energia e essas informações aí. E é isso. Aí, muito bom. Eu não sei olhar para a câmera. Se eu olhar para a câmera, pronto, eu já não lembro nem o que eu estou fazendo aqui, mas é isso. Relaxa, fica tranquilo. Foi maravilhoso. Pessoal, então, só para lembrar, não se esqueça, clica no link e se inscreve para vocês saberem as últimas notícias de quando abrir uma turma nova da fisioterapia domiciliar avançada, porque as turmas já estão aí evoluindo, as mentorias estão a todo vapor. Esperamos vocês lá. Obrigado mais uma vez por ter participado do podcast. Não esqueçam de compartilhem esse podcast, marca a gente, tira a fotinho, põe na câmera aberta aqui, olha lá para a câmera, o pessoal poder marcar a gente, Faz o coração coreano. Você assiste os dorama? Viciada eu sou dorameira, sou viciada em dorama. Coraçãozinho aqui, aí. Guarda no bolso. Essa eu não sabia. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Físio Sem Limites. Beijo, galera.